Caros colegas de estudo, hoje eu queria mostrar para vocês um trabalho que eu faço, tá? Que vem me ajudando bastante a desenvolver meus potros de uma maneira mais eficiente, né? Mais rápida. Eu consigo, num tempo menor, com menos esforço da minha parte, da parte deles, eu consigo respostas melhores, respostas mais precisas. Me ajuda bastante na guiada, me ajuda a posicionar eles para parar, a posicionar eles para virar. Esse trabalho consiste basicamente no quê? Vocês vão ver que eu vou tá trabalhando num círculo um pouco pequeno, porque por causa do enquadro da câmera, porque eu agora comprei um microfone de lapela e ele tem um alcance que não é muito grande. Então, para não ficar muito longe, para não ficar muito fora de enquadro, trabalhei num círculo menor, mas consiste basicamente no quê? Eu faço um círculo, né? No começo eu passo a passo, para que o outro entenda bem e para que ele não quebre muito o movimento. Então no começo eu faço a passo um círculo, a passo não precisa ser tão pequeno, né? Faço um círculo, vou fechando uma espiral até que chega uma hora que ele para o pé e, e, e move os anteriores em volta do pé, né? Como se fosse um comecinho de um spin, né? O objetivo é o quê? Por que que eu não quero que quebre o movimento? O objetivo é aproveitar a movimentação que ele está tendo a passo, né? Aquela mesma energia, aquela mesma movimentação, ele mantenha ela enquanto ele está com o pé parado e girando em volta do posterior, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a trote já. Esse potro ele tá bem cru, tá? Eu acho que quando eu gravei eu só tinha umas 20 montadas, ele estava bem cru. Mas eu já vou, assim, eu já vou conseguindo colocando isso, principalmente o potro que é mais para frente, né? Eu antes, potro que era mais para frente, eu ficava tirando mais garupa e tal, mas eu tenho tido resultados melhores fazendo esse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Então, se ele começa a querer trotar, aquele potro começa a trotar e começa a trotar crescendo, 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 eu abro a mão, vou trazendo à frente até que ele se apoia no posterior e gira em volta da paleta. Acho uma das coisas mais interessantes que eu venho percebendo, além do potro ir se alinhando meio que por conta, porque o que que eu imagino? Ele vai percebendo que ele tem que estar pronto para fazer uma curva, uma coisa um pouco difícil, né? É, e que não é muito combinado quando isso vai acontecer. Então vai ficando com o corpo mais pronto, ele vai se organizando sozinho, né? E como ele sabe que o alívio vai estar a hora que ele parar o pé e movimentar a frente, a hora que ele vai ver que eu vou acionar a rédea, ele já vai posicionando o pé, já vai colocando o pé mais embaixo, né? Então me ajuda no rollback, me ajuda na parada, me ajuda no spin, e eu tenho tido resultados muito bons, né? Não estou precisando usar muito menos mão, muito menos perna para fazer essas coisas. E mentalmente também, né? É uma coisa que eu sinto que vai acalmando eles, vai organizando o corpo e vai acalmando eles. Beleza? Então, vou soltar o vídeo aqui dele, de eu trabalhando para mostrar para vocês. Beleza? O que que eu faço? A única coisa que eu preciso antes de começar a fazer, né? É, eu gosto que eles estejam saindo bem da perna para frente, tá? Porque senão vai ficar muito arrastado o negócio, né? É um negócio que meio que traz o cavalo para trás. Então, se você tiver que ensinar ele a sair da perna no meio disso, às vezes ele vai ficar muito pesado de perna, né? Então já tem que estar entendendo bem perna para frente, sair dela para os lados um pouquinho, entendendo bem a flexão de nuca do jeito que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, tá? E aí um outro negocinho que eu vou mostrar para vocês já montado já, beleza? Vamos lá. Ah, outra coisa que eu gosto de dar uma trabalhada é,
conferir se ele está entendendo bem aqui, tá? Que quando eu abro minha mão aqui, é para ele abrir a mão dele, tá? Ver se isso aqui está bem conectado, porque eu vou precisar disso, ó, vou precisar disso, tá? Lógico, no meu dia a dia eu faço isso aqui, opa, eu faço isso aqui eu faço isso aqui com mais cuidado, com mais tempo. Pro lado direito vocês vão ver que ele tem uma dificuldade, tá? Até para ele partir a galope na mão direita, ele tem um pouco de dificuldade, normal de um potrinho desse, tá? Mas acho até interessante, né? Eu trouxe o Jack, que é um potrinho que tem aí, acho que nem 20 montadas, justamente para mostrar esse tipo de diferença, né? Eu pegar um cavalo pronto aqui, posso até mostrar depois, mas eu acho interessante, né, se eu quero mostrar um processo, eu mostrar um potro que está nesse processo, né? Agora eu preparei ele melhor, gostei mais, e assim, preparando, posicionando e deixando o movimento acontecer, que a gente vai construindo, né? Daqui a pouco ele entende o que eu quero, e aí ele toma essa posição sozinho, mas por enquanto eu preciso posicionar ele um pouquinho ainda, tá? Então já fica aí mais uma coisa interessante, né? Bom, isso com isso também eu preciso que ele esteja saindo bem na minha perna, tá? Tanto para os lados, ele precisa estar entendendo minha perna, tanto para os lados, opa, saindo bem na minha perna para os lados e principalmente, né, para frente. Preciso conseguir criar facilmente energia no corpo dele, tá? E aí, não sei se o microfone pega aqui no fundo. A ideia é o quê? Guiar um círculo a trote, tá? Aqui eu já vou vendo se ele está guiando bem, se a hora que eu trago, a hora que eu abro minha mão, ele realmente pensa para dentro, vem com a paleta para dentro, né? E eu quero usar essa energia do trote, essa inércia do trote, para quê? Para vir aqui fechando, trazendo a paleta, fechando, trazendo a paleta, até que eu abro a mão e tento manter a mesma energia, a mesma intensidade que eu tava no trote, eu manter ela no giro. Tá? A mesma velocidade que ele está trotando aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É essa velocidade, é essa energia que eu quero no trote. Então eu vou trazendo, uma hora ele para o pé, e eu saio na mesma energia, né? Mesma energia que eu entrei. Eu costumo fazer isso aqui no espaço maior, mas eu tô com medo tanto de sair do quadro do celular quanto do raio do microfone. A quantidade de passos, lógico, vai aumentando. Eu quero sempre sair antes, porque assim, eu começo com uma energia, eu começo com uma vida, e eu quero manter essa vida e quero sair antes que essa vida comece a diminuir, sabe? Antes que ele enrosque. Então agora eu vou trabalhar um pouquinho pro lado direito, é um lado que ele tem mais dificuldade, né? Preciso ter muito mais cuidado, né? E não é só trabalhar mais, talvez eu trabalhe até menos, porque eu não quero que o lado ruim, que ele tem dificuldade, aliás, seja um lado que ele também, que eu esmerilhe ele desse lado aqui e ele tem uma sensação ruim. Opa, foi muito bom, muito bom. Vou até parar ele, porque ele teve uma atitude muito boa para um lado que ele tem dificuldade. Então, de novo, aquela história, né? Eu trato ele do jeito que eu quero que eles sejam, não do jeito que eles são. Então, principalmente nesse comecinho aqui, né? Eu não quero que se para a direita ele tem dificuldade, eu não quero que seja o lado que ele tem dificuldade e o lado que lembre dele de ficar dolorido, o lado que eu trabalhei ele muito a mais, né?
Eu quero criar boas experiências desse lado aqui, e aí com o tempo eu vou conseguindo a simetria. Mas primeiro eu preciso que ele goste de trabalhar desse lado, né? Também. Não que eu vou ficar super expondo ele do lado que ele tem facilidade também. Aí. E aqui eu quero que ele aprenda, ó, aquela posição de mão, né, mais aberta. Eu quero que ele aprenda a seguir minha mão, seguir o focinho, seguir essa sensação aqui da rédea abrindo. Ó, gostei. Agora, pessoal, eu queria fazer, antes de encerrar, né, algumas considerações que eu venho, do que eu venho trabalhando, né, que eu venho percebendo. A primeira, cuidado que a gente tem que ter. A hora que eu entro, né, a hora que eu vou entrando, o cavalo para o pé, começa a mexer a mão, eu tenho que tomar cuidado, tenho que ir sentindo o meu cavalo, para não deixar ele tempo demais ali, para chegar num ponto que ele começa a diminuir a energia, que ele começa a diminuir a velocidade, tá? Nem que seja um ou dois passos com a mesma intenção, com a mesma intensidade, isso aí é melhor do que eu tentar dar mais passos, né? E aí o exercício começa numa velocidade boa e vai caindo. Daqui a pouco o cavalo pode entender o quê? Que o alívio tá na hora que ele começa a diminuir, né? Começa a tentar diminuir. A gente quer o contrário, a gente quer que ele entra e se possível, ainda aumente a energia, aumente a velocidade, que é quando o exercício, o movimento vai ganhando mais velocidade, mais potência. Outra coisa, dois pontos que eu vou falar junto. Eu faço, né? Tem gente que pode achar estranho, mas a rédea que predomina é a rédea de dentro, tá? Nesse comecinho, principalmente. É a rédea de dentro. A rédea de fora também ajuda, mas o que eu quero, o que vem funcionando para mim é usar a minha mão aberta, né? O outro conseguindo enxergar a minha mão e seguindo minha mão, né? Isso ajuda ele a ir seguindo minha mão também e seguir o focinho. O que que acontece? Esse abrir a mão não pode ser muito um puxar a rédea de dentro, tá? Porque se eu começo a puxar a rédea de dentro, o cavalo hiperflexiona o pescoço, né? Traz a cabeça muito para dentro, isso projeta a paleta para fora, faz isso aqui com o faz mais ou menos isso aqui com o corpo dele, tá? A cabeça fica para dentro, a paleta fica para fora, né? Supondo que ele vai virar para esse movimento. E a garupa fica para dentro também. Isso aqui atrapalha o movimento, né? Atrapalha o movimento. Então, eu tenho que abrir minha mão, né? Dar um feeling para ele ali, uma sensação que ele vá com o corpo mais reto possível para que ele tenha aliado para conseguir fazer isso aqui. Se ele ficar muito assim, a paleta às vezes trava para fora, né? Ele pesa na paleta de dentro, ou pesa na paleta de fora e tem mais dificuldade de mexer a paleta, que é o contrário do que a gente quer, tá? Então, a rédea de dentro, ela, para mim, ela é a principal, ela predomina, mas tem que tomar cuidado para usar ela, né, sem estar tracionando, sem estar puxando, né? Eu dou um toquinho às vezes na boca, coloco algum contato, mas ela não pode trazer demais a cabeça do cavalo para dentro, senão vai atrapalhar o movimento, tá? E a perna eu uso, não fico colocando muito código de perna nesse momento, né? A perna é mais para tocar para frente realmente, tá? A perna de fora um pouquinho mais de intensidade que a perna de dentro, para ajudar a empurrar o corpo inteiro dele para dentro, beleza? Então é isso aí. Se vocês sentindo interesse de praticar, me ajudou muito, tem assim, vale muito a pena. Me ajuda com o potro, me ajuda com o cavalo que eu pego para mexer, assim, cavalo que é mais velho, né? É, tem realmente me ajudado bastante, beleza? Não esquecendo dos outros princípios, das outras coisas que eu já passei para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que aproveitem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se funcionou, se não funcionou, coloquem aí nos comentários, que se precisar eu
gravo de novo, faço outra abordagem para vocês, beleza? É isso aí, valeu e até a próxima.